Boa tarde, Vitória da Conquista. É com prazer sempre renovado que nós voltamos a falar com vocês. Esta região tão alvissareira, tão formada de povos, pessoas inteligentes, pessoas dinâmicas, grandes empresários se formaram aqui e querem e continuam gostando dessa cidade, e é por isso que Conquista é o que é. Os empreendedores são aqueles homens que têm amor ao que fazem e amor pela região e pela cidade, provocando assim uma cidade mais rica, mais sadia e com as possibilidades todas que podem acontecer quando este pensamento, essas atitudes virtuosas fazem com que as pessoas se liguem e se entendam, porque quando se busca a satisfação das pessoas indistintamente, nós conquistamos também um pouco de felicidade. Hoje nós temos aqui a nossa doutora Poliana Policarpo, é advogada, e vai nos falar sobre tecnologia, saúde e inteligência emocional digital na sociedade 5.0, 5G. Então, gente, mas antes de começarmos, vamos rodar aqui um vídeo, que é um vídeo comercial de um empreendimento que a Prates Bonfim lançou, que é algo muito interessante que nós podemos ter acesso pelo valor que está se ofertando e pela qualidade do produto. O conforto de morar em uma casa duplex com 4 suítes, a praticidade de estar a 800 metros da Olivia Flores, a privacidade de uma casa solta, com afastamento dos dois lados. Bela Città Residenciale, casas duplex, 4 suítes no Candeias, próximo a restaurantes, escolas, shoppings, com lazer completo, piscina aquecida, energia solar nas áreas comuns e tomadas para carros elétricos em todas as casas. Bela Città, deixe a felicidade fazer parte da sua rotina. Prates Bonfim Engenharia. Pois é, gente, tá aí. Esse é o Bela Città, é um condomínio de casas residenciais com 4 suítes e que lhe proporcionará um conforto para você e para a sua família, a prova da qualidade que a Prates Bonfim constrói e oferta a todos nós. Mas vamos iniciar aqui com a doutora Poliana falando sobre a tecnologia, saúde e inteligência emocional digital na sociedade 5.0 ou 5G. Doutora, todo o estado conhece por demais nessa região, doutora Poliana Policarpo, mas fale um pouquinho de si. Olá, Bira. Olá, meus queridos ouvintes da Melodia FM. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que eu já perdi, viu, o número de vezes. Pelo menos umas 10 vezes eu já estive aqui, viu, com você. Sim. E tenho a maior honra de estar aqui. Bom, gente, eu já fui, né, professora de Direito, ainda continuo sendo, mas Sim. de uma outra forma. E estudei, quando eu fiz meu mestrado, estudei sobre a questão dos cybercrimes, dos crimes cibernéticos, na e-democracia, ou seja, na cyberdemocracia. Sim. E o que foi que eu aprendi com isso e estou passando para a comunidade de uma forma geral? Que a gente tem que ter um cuidado muito importante com o uso do aparato tecnológico. Porque a gente sabe muito bem que toda essa evolução tecnológica e informacional, ela trouxe inúmeros benefícios, ela reduziu distâncias, ela foi assim um grande instrumento para disseminar conhecimento, ajudou inclusive na própria medicina. Hoje a gente faz uma cirurgia com médicos que estão em outros países, né? Por meio da questão da internet, de tudo mais. E isso é muito importante para a humanidade. Sim, com certeza. Mas todo o aparato, todo o instrumento, né, tecnológico criado pelo ser humano, ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Assim como o avião, né, foi um grande avanço para a humanidade, porque reduziu distâncias. Infelizmente, ele também serviu para o uso na Segunda Guerra, enfim, para matar pessoas. Sim. O avião levando as bombas, matando inúmeras pessoas, né, como lá na Hiroshima e Nagasaki e tantas outras cidades destruídas por causa disso. E assim, hoje, a gente tem que saber utilizar
com uma certa dosagem mesmo, equilíbrio, o aparato tecnológico, porque ele vem causando problemas não só na esfera jurídica, com os crimes cibernéticos, mas problemas na esfera física e psíquica. O uso muito exagerado dos celulares, WhatsApp, Instagram, redes sociais, às vezes a gente não percebe, mas a gente está tendo um problema muito grave com isso. E quais são esses problemas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, doutora. Agora, a gente sabe que a senhora já colocou aí todas as facilidades que nos trouxe a tecnologia. Sim, não é? sim. Inclusive a informática como um todo, né? Isso. E tudo que o homem cria para o bem, há sempre um viés que ele encontra para o mal. Mas isso é natural no ser humano, porque ele é um ser de grande potência, não é? E tem uma mente que pode se alargar, e pesquisas, e pode inventar e modificar tudo aquilo que ele mesmo cria. E a tecnologia é uma delas, né? Não fica longe. A gente vê os roubos que tem, cibernéticos, essa coisa toda. Mas seria interessante que a senhora nos explicasse tecnologia e saúde mental nas organizações, onde mora os cuidados que as empresas têm e qual a responsabilidade que elas têm no uso da tecnologia nas suas organizações. Bom, como eu estou pegando aqui mais sobre o aspecto ser humano e como as empresas, elas têm que passar e ter esse cuidado e ter, digamos assim, essa consciência de que é necessário que os colaboradores, eles também tenham acesso a esses ensinamentos, porque ajuda na produtividade da própria empresa. E o que eu vou falar aqui é de uso geral, é para todo e qualquer internauta, para os pais, para que os pais passem para os filhos também, principalmente para as nossas crianças, para os nossos jovens e para as pessoas também que trabalham. O que a gente precisa, seja nas organizações, nas instituições particulares, públicas, privadas, sejam escolas, sejam empresas, sejam as organizações familiares. Sim. O que nós precisamos entender? Que em que pese a gente não poder mais voltar, a gente vai precisar do aparato tecnológico. Só que a gente tem que, a primeira coisa, saber que nós não somos escravos da tecnologia. A tecnologia, ela veio para o nosso favor e a gente tem que utilizar em nosso, né, enfim, no nosso dia a dia e para o nosso bem. Mas de que forma? Não da forma como ela está sendo utilizada hoje. Como assim? A gente sabe que quando a gente trabalha, a prioridade ali, a gente precisa do trabalho, porque a gente precisa dos rendimentos para sustentar nossas famílias, para fazer nossos cursos, para cuidar da nossa saúde, tudo isso. Então, o trabalho não deixa de ser uma prioridade para o ser humano, para quem trabalha, a gente precisa disso. Óbvio que com todo esse aparato, a gente às vezes leva também trabalho para onde? Para casa. Para casa. Porque realmente o WhatsApp veio para isso e tudo mais. Doutora, eu queria só fazer uma adendo. Sim, claro. Me permita? Claro. Nós estamos tão avançados nessa questão da tecnologia, da informática, que nós temos a inteligência artificial já iniciando a ocupação de vários profissionais. Sim. Né? E agora mesmo nos Estados Unidos, ou no Japão, se não me engano, vai ter uma audiência pública judicial. Quer dizer, um julgamento de um criminoso em que a inteligência artificial vai fazer a defesa desse criminoso, vamos dizer assim, desse réu. Sim. O que é que a senhora me diz disso? Só nesse parênteses aí. A gente discute isso às vezes também no direito, né? Como a inteligência artificial, ela está chegando. Uma coisa é quando você pode, coisas que na minha época eu não podia. Eu tinha, quando eu iria entrar com uma petição judicial para abrir realmente um processo, eu tinha que ir aonde? No fórum. Sim. Eu tinha que conversar com outro ser humano que estava do outro lado, o serventuário da justiça, para ele, por meio ali da minha peça, a minha peça que eu falo, física, ele dá início. Eu assinava ali o documento, deu entrada. Hoje, minha filha é advogada, hoje ela entra
dentro de casa, Sim. pelo computador, ela dá início à petição e abre um processo. Sim. Ficou automaticamente. Até então, aqui no Brasil, muitos julgamentos a gente participa e vê. A gente ainda tem, mesmo que seja por uma audiência virtual, Sim. a gente vê ainda o ser humano do outro lado ali. Já está tendo isso em alguns casos, algumas coisas iniciais. A inteligência artificial, ela existe nos tribunais para ajudar a distribuir processos, a organizar os procedimentos, enfim, melhorar o aparato tecnológico do judiciário. Isso tudo a gente vê. Mas há uma discussão muito grande nesse sentido. Até que ponto você, ser humano, defende, e até que ponto uma máquina, mesmo utilizando todos os dados do mundo, na esfera jurídica, enfim, todas as doutrinas, todas as decisões judiciais, toda essa questão de jurisprudência, que você pode realmente separar e colocar no caso. Sim, né? Mas isso óbvio, e para isso também que ela veio, isso é muito bom, Sim. facilita. Mas eu considero, isso aí já é uma decisão, digamos, do meu cérebro. Uhum. Eu já acho, assim, a opinião é minha, eu já acho algo demais. Porque tem coisas que a gente não pode delegar para a máquina. No julgamento, você está julgando um ser humano, você está julgando a liberdade, você está tratando dessas questões, responsabilidade daquela pessoa que cometeu o ilícito ou não, que a gente não sabe até que ponto, pode ser inocente, pode não ser. Sim. Então, eu acho necessário e indispensável ainda o olhar do advogado de defesa, a conversa e a troca, às vezes, que o advogado de defesa tem com o seu cliente ali do lado. Sim. Coisas que surgem no meio ali, o promotor às vezes está acusando, surge uma prova nova, surge uma nova testemunha ali, ou a testemunha traz coisas que você que eu digo, advogado de defesa, não estava esperando. A máquina, ela é super inteligente, ela vai pegar os dados ali, mas ela não vai fazer, talvez, na minha opinião, o que um bom advogado faria, e ainda trocando coisas com seu cliente. É verdade, porque você julgar um ato de um ser humano em que ele chegou àquela atitude, àquela ação, por exemplo, ele matou alguém num momento impensado, em um momento de descontrole emocional. A máquina não tem descontrole emocional. A máquina, ela vai varrer todas as jurisprudências jogadas ali na memória dela. Ela vai fazer comparativos milhares de vezes por segundo e vai dar um veredito. Mas o veredito da máquina não pode ser validado em sua crueza, porque é insensível. Sim. Para dar o veredito final para aquele réu. Então, isso que você coloca, doutora, é muito, muito importante, interessante, é indispensável. Exatamente. Sem dúvida. Então, vamos... nós temos aqui, por exemplo, tem aqui a Organização Mundial, diz que 90% da população sofre atualmente com estresse. Isso. Aquilo que você colocou no início, que os pais precisam ter cuidado e tal. Mas a infoxicação e a ansiedade vem desse estresse. Vou explicar então o que é isso. Olha, Bira, hoje o Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo e o primeiro país mais ansioso do mundo, em grau de ansiedade, mesmo ansiedade generalizada, ansiedade que se tornou enfermidade, porque a ansiedade todos nós temos. A ansiedade é algo positivo? É, porque a ansiedade faz com que você tenha vontade de realizar aquilo logo, ou fazer alguma coisa, ou enfim, dar aquele ânimo. Tô ansioso porque eu vou encontrar com um namorado, o coração bate, isso é bom. Sim. Esse tipo de ansiedade, né, sadia. Mas a ansiedade, quando ela se torna enfermidade, ela precisa ser tratada porque ela pode desenvolver outras doenças. Sim. Inclusive síndrome do pânico, piora a situação e tudo mais. Depressão depois. E o que acontece? Hoje, as pessoas estão atravessando muitos problemas nesse sentido. Estão recebendo uma carga muito grande de informações. Daí vem o termo infoxicação. Estão sendo intoxicadas com o excesso de notícias, informações, mensagens no WhatsApp, etc. E muitos e-mails, o que seja. E aí, o que acontece? As pessoas estão sem conseguir dar conta de tudo isso,
começam a se frustrar, começam a ficar ansiosos porque tem que responder ou porque tem que ler todas aquelas notícias rasas, mas tem que ler para se sentir atualizado, para dar conta de tudo. E ainda tem que ver a vida do outro no Instagram para curtir, não curtir, porque o outro também curte as suas postagens e você fica nessa dependência toda. Isso é uma dependência química também. Sim. Porque química, não parece, né? É uma dependência virtual, mas que tem efeitos químicos no nosso organismo. Claro. Tanto fisicamente como Que psicamente. vicia. E assim, eu não estou dizendo que a pessoa não possa olhar Instagram, que a pessoa não vai responder o WhatsApp, não é isso, e entendam. Às vezes você também não pode nem responder tudo ao mesmo tempo. Às vezes você está aqui, eu estou aqui com você nesse exato momento. Tem gente que às vezes está num programa de rádio em que a gente tem que estar ali se dedicando para que o ouvinte nos ouça, para a gente ter um foco melhor e maior. Tem gente que está com o celular e ainda está respondendo ali no WhatsApp, no meio da entrevista. Enquanto Sim. eu estou falando com você, eu estou falando aqui agora. Digamos que você, né, o interlocutor, está do outro lado e ainda está ali respondendo pergunta. Você não está fazendo isso agora, óbvio. Sim, claro. Mas tem gente que faz isso. Então, é o que a gente chama de ser multitarefa. Sim. O que tem acontecido com as pessoas que estão sendo multitarefas? O pensador Nietzsche, no século XIX, ele dizia o seguinte: o ser humano, ele não foi feito para ser multitarefa. O ser humano, se ele continuar com essa carga de atribuições, olha, naquela época ele falava carga de atribuições, ele está fadado à barbárie, à própria extinção da espécie. Imagine se Nietzsche ouvisse e visse isso hoje. Bom, o que é que acontece? Quem foi feito para ser multitarefa? O animal irracional. Vamos pegar o leão. O leão, ele é multitarefa. Ao mesmo tempo que ele concede, dá alimento para a cria, observa a cria, ele está observando a fêmea para que outro macho não venha, tome a fêmea. Ele está ao mesmo tempo observando atrás dele, virando o pescoço, se não tem outro animal que venha, enfim, atacar. Então, o animal irracional é multitarefa. O ser humano não foi feito para ser multitarefa. Mas como é que é isso? Muitas empresas hoje, ao fazer entrevista com candidatos, perguntam: você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo? Você é multitarefa? E sabe o que acontece com o ser humano multitarefa? Primeiro, muitas pessoas, elas acabam começando uma tarefa e não deixa a tarefa acabada, já passa para outra. Em muitos casos, ou a tarefa é mal feita, ou a tarefa não se concretiza. Não vai ter um bom produto. Não vai ter. Doutora, só um instante. Sim. Existe mesmo essa preocupação das empresas em saber se a pessoa é multitarefa ou não? Geralmente não. Geralmente não tem sido. Geralmente a empresa ela quer que o ser humano seja multitarefa para que haja mais produtividade. Mas não é declarado. Não é declarado, mas fica implícito. Inclusive, numa entrevista dessa se torna explícito. Sim, porque claro. A pessoa pergunta: você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? É verdade. E voltando, Nietzsche ele falava que o ser humano não consegue ser multitarefa, porque o ser humano ele não pode perder o poder de contemplação. E aqui isso é importantíssimo. Para a gente que lida com todo esse aparato tecnológico, que a gente trabalha com isso durante o dia e tal, chega à noite, mesmo que às vezes você tenha que responder alguma coisa urgente do trabalho, mas o que você puder, de você parar, de você tocar em seu filho, conversar com seu filho, e os filhos não querem às vezes fazer mais isso com os pais, mas é importante que a gente consiga colocar isso como hábito e chamar o filho para isso. A gente tem que chegar e olhar para as estrelas ainda, assim, admirar as estrelas, sentir a brisa ainda da noite, e se for de tardezinha, a gente ainda conseguir apreciar o pôr do sol. Se a gente puder fazer isso, tocar a natureza, tocar os pés no chão, numa grama, sentir tudo isso, a gente ainda consegue contemplar. A gente não perde essa humanidade que está dentro da gente, essa coisa da beleza da vida, da gente viver ainda o mundo real. Sim. E não só o mundo virtual, porque se a gente começar a fazer a nossa vida quase que 24 horas por dia o mundo real, pessoas hoje vão dormir, elas vez ou outra elas acordam e vão pro celular. Olha de novo, volta. Começa a ter insônia, começa a ter um mal-estar, não dorme direito. Isso vai para o corpo começa a adoecer. Começa a criar enzimas nocivas. Isso, muito cortisol, química. Tal, isso. E você não coloca para fora porque você não vai dar uma caminhada, você não vai respirar ar puro, você não vai conversar com as pessoas. Doutora, me permita,
há uma contemplação que o homem se esqueceu há muito tempo. A contemplação do ser humano pelo ser humano. Porque quando você consegue olhar para o outro sem interesses que não sejam humanos, quer dizer, os interesses humanos que não sejam para a felicidade, para descobrir no outro a dignidade, o prazer de ser amigo, o prazer de ser companheiro, o prazer de ser ali. Às vezes o trabalhador, às vezes ele olha para o patrão, ele não consegue ver uma pessoa, ele só consegue ver um ser, um establishment, que é um patrão. Entendeu? Então acabou isso, a gente não consegue ver as pessoas como pessoas. O homem olha para uma mulher que só pensa no sexo, que só pensa nisso, só pensa naquilo. Então ele não tá contemplando uma criação que ele também é, de maneira assim mais construtiva. Ele está perdendo, Bira, essa contemplação, ele está vivendo no automático. E aí, lógico, vem a tecnologia para ajudar, mas também, no mínimo que você olha para o outro, e quando você vive no automático, você não consegue se ver como ser humano, você acaba sendo um protótipo de máquina. Sim, no corpo humano. E aí, o que é que acontece? Às vezes você vai perdendo suas amizades, você às vezes fica muito na amizade virtual, e a gente sabe o quanto é importante. Eu sou sua amiga, sei lá, eu já perdi a data, a quantidade, mas pelo menos 2 décadas e meia. Por aí. Então, assim, como é bom estar assim contigo aqui nesse momento, porque aqui é uma extensão da nossa amizade. A gente está falando sobre questões que nos interessam, questões humanas ainda. E isso é muito importante. E como é importante a gente passear com os nossos filhos, tentar jogar futebol com eles, ou tentar fazer qualquer outra atividade com eles, com o cachorro. Como isso nos leva a diminuir mais o estresse e a não ser atacado depois para tantos gatilhos de ansiedade, e não ser atacado depois de uma hora para a noite. Eu vou falar o termo, como ele se escreve, numa síndrome de Burnout, que é quando você se estressa tanto no seu trabalho que você perde a sua produtividade, que você se cansa, fica fatigado mentalmente, fisicamente, você adoece, e aí é necessário uma intervenção psíquica. É necessário os ansiolíticos da vida. Isso, os antidepressivos, os fármacos. Por isso que nós hoje estamos dando uma fortuna para a indústria farmacêutica no Brasil, porque somos os seres humanos mais ansiosos da Terra, brasileiro. Não tem porquê, né? Mas não tem. Agora, veja só, aí na uso da tecnologia, na busca da produtividade de nível elevado, em que fazer muito em pouco tempo, ganhar muito em pouco tempo, a gente usa essa tecnologia que a senhora se refere, né? Então tem aqui, por exemplo, a senhora falando sobre essa coisa, o efeito desse bombardeamento de notícias, conversas e informações é nocivo para o emocional, gerando consequências maléficas nos planos físicos e químicos. A entrada de informações do cérebro, a senhora estava falando há pouco tempo, a gente conversando, é que o cérebro tem limitações. Como acontece? Vou explicar. O cérebro é a máquina humana mais, digamos, mais bem feita, bem criada. O cérebro é espetacular, a mente nossa é espetacular. É muito bonito isso. Se a gente conseguisse utilizar os 2 lados do nosso cérebro, seríamos quase que perfeições, assim. Sim. E o que isso acontece? Mesmo o cérebro sendo todo esse aparato muito adiante, muito, sei lá, algo muito fino, refinado dentro da gente, a gente não está entendendo o quanto esse cérebro, ele tem também suas limitações. E de que forma? Essa hiperinformação causa síndrome do pensamento acelerado, que é justamente você receber tantas mensagens, não dar conta, se estressar, e isso vai danificando parte da massa cerebral. Hoje, muitos jovens, eu lido, brinco, converso, e de repente converso, tá falando assim, me passa esse negócio aqui, eu esqueci. Ou não sei o que, o nome disso, esqueci. Eu falei, vem cá, você está tomando antidepressivo, ansiolítico? Não. Você está tomando algum remédio assim para dor? Não. E porque isso tudo vai causando problemas realmente de memória e tal.
E essas pessoas não estão tomando remédios, mas a memória está falhando demais. E antigamente, nós jovens não tínhamos essas falhas de memória. Sim, sim. Aí, estudando com vários livros e tudo mais, eu fui observando, e também depoimentos que eu vi, que tudo isso se deve ao uso realmente excessivo da tecnologia. A gente não dá conta, o cérebro não está dando conta. Ele não foi programado para isso. Entendi. E é isso, por isso que a gente tem que ficar alerta. Por isso que nossos filhos jovens, e até mesmo nós, estamos mais irritadiços, estamos com insônia, estamos com, às vezes, baixo rendimento escolar, baixo rendimento laboral, muita fadiga, tanto física quanto mental, e a gente não tá, dá taquicardia, aí começa a ir para pronto-socorro, pensando que vai morrer, mas é uma crise de ansiedade. E aí começa a surgir síndrome do pânico, que está muito comum. E por que está dando tanto síndrome do pânico? Será o que é? É isso aí. E as pessoas não estão se dando conta desse malefício. Nós temos um problema no Brasil que de aculturamento, vou dizer assim. Quer dizer, a cultura, ela se vê por diversas vias, mas todas elas têm que ser sadias, né? A cultura, ela é construída com pedras de cristal, vamos dizer assim. E nós temos visto que os jovens, de maneira geral, no país todo e parte do mundo, os jovens já não têm os mesmos valores que nós carregamos da nossa juventude. Eu sou bem mais velho que você, certo? Mas você carrega os mesmos valores que eu carrego. Então você vê que as músicas são desrespeitosas, o comportamento são desrespeitosos, e não há um pensamento equilibrado do que eu tenho direito, do que você tem direito. Então a senhora não acha que esta informação excessiva tem dilapidado o sentido de equilíbrio? Sim, e tem mais uma coisa que eu vou colocar, Bira. Minha filha tem 27 anos, aí ela pensa em ser mãe, né? Eu questiono e eu falo, olha, nunca seja mãe porque a vizinha quer que você seja mãe, porque toda pessoa tem que ter filho. Nunca seja mãe porque eu estou pedindo que você seja mãe, nem que sua avó fale isso. Seja mãe porque você quer ser mãe. Por que eu falo isso para ela? Porque educar dá trabalho, sim. Uhum. E hoje a gente está delegando demais a nossa educação para terceiros, para a escola, para babá. Eu não estou dizendo, gente, para a internet. Não estou dizendo que a gente não precise, porque eu também tive babá. Claro. Só que eu também tinha preocupação, às vezes, quando eu ainda não dominava essas questões e não sabia que tinha programas, e também isso foi sendo criado depois, programas para que você possa controlar seu filho, não no controle, assim, você está pegando e invadindo a privacidade dele, não é isso. Mas controlar, ter assim, um aviso de quais são os sites que você pode acessar, que não são sites indevidos, sim. Quais não são, tem programas para isso, tudo isso. Então, antes eu não tinha essa coisa ainda dessas coisas e tal, e minha filha era nova, eu às vezes subia a escada muito devagar, morrendo de medo, porque ela estava usando a internet, ela estava usando, poderia ser para a escola, poderia não ser, o notebook, e eu morrendo de medo, o que ela está vendo? Aí eu ia devagar, para pelas costas dela, eu verificar. Sim. E tinha aquela coisa do histórico dos sites que você acessava, e eles não sabiam disso. E aí eu olhava, aí eu falava assim para ela, você acessou o site da Barbie, não foi, Lari? Como você sabe, minha mãe? Aí minha filha, eu coloquei um dispositivo no seu computador, que coloquei coisa nenhuma, mas eu falava que eu tinha colocado um dispositivo no computador. Que hoje existe, né? Existe. E que eu sabia onde é que ela poderia ir e onde ela não poderia ir. Então, que ela não me decepcionasse. Sim. Eu conversava com ela, olha, minha filha, tem que ter muito cuidado, porque tem gente do outro lado que quer fazer mal a você. Tem que saber com quem conversar. Não converse jamais com pessoas estranhas. E ela, graças a Deus, terminou a vida dela, assim, no sentido de estudante, sem ter nenhuma intercorrência nesse nível. Muito bom. Mas isso é fácil? Não. Eu sofria com isso. Eu tinha que estar ali, né, num estado de vigilância, mas ao mesmo tempo sem querer ser, assim, invadir toda a privacidade dela,
Mas a gente hoje tem que ter muito cuidado, porque a gente deixa o filho na internet achando que ele está seguro. A internet é igualzinho uma rua escura, num lugar muito perigoso, com muitos, infelizmente, com muitos marginais. Sim. E que podem fazer mal a ela. De ou diversas ele, formas. ou quem seja, a criança que for adolescente. Isso. E os pais não se dão conta. Da mesma forma como os pais sempre falaram, não aceite e não converse com ninguém estranho, não aceite nada de estranho. Na internet do mesmo jeito. E só para encurtar aqui, Bia, tem uma coisa interessante. Uma vez, meu sogro tinha um amigo, conversando com esse amigo, falava: oi, fulano, como é que tá? Como é que estão os filhos? Ah, fulano não sei o quê, faz não sei o quê. O outro mais novo não sai de casa, graças a Deus, não vai pra balada, tá ali, só no quarto, estuda, vai pra internet, não sei o quê, tal. Depois, 15 dias depois, meu sogro encontra esse mesmo homem e vê que o homem tá bem abatido e pergunta: ué, fulano, por que você tá desse jeito? Meu amigo, sabe aquele filho meu que eu falei, o mais novo, que não sai de casa, não sei o quê? Tem 2 dias que recebi a visita da Polícia Federal lá em casa e levou o meu filho algemado porque ele estava fazendo parte de uma gangue de hacker e hackeando contas de várias pessoas. E essa quadrilha não era de hoje, ele estava fazendo parte. E ele, com os 18 anos dele, já respondia e foi. E meu coração está aqui quebrado. Então, assim como ele se tornou um criminoso na internet, esse jovem, meninas, vou pegar meninas, que é o que acontece mais, começam a conversar com outras pessoas na internet, pensando até que são tão jovens quanto elas. Começam, às vezes, a mandar nudes para o desconhecido ou até pequenos vídeos. Esse desconhecido depois se revela e geralmente pode ser um adulto. E chantageia a menina para encontros, inclusive muitos terminam em estupro ou no meio do caminho, sob muitas ameaças. Ele fala que ele vai espalhar para os pais, a menina não se dá conta e às vezes tira a vida. E isso é verídico, acontece com vários jovens. Já vai acontecendo vários fatos. Aliciamento sexual via internet. Muito forte. Os pais têm que ter muito cuidado com isso. Não é só, você viu aquele programa que a criança entrava, tinha os desafios, e todos os desafios Baleia Azul. Né? Baleia Azul, né? Sim. Isso. Deus do céu. As crianças se suicidam para poder vencer aquele desafio, porque pela inocência dela ela não sabe qual é o fim. E no meio do caminho ela descobre que não é uma coisa boa, tenta sair, mas eles não deixam, dizendo: eu conheço seu pai, sua mãe, se você fizer tal coisa, eu vou matar eles. Olha que coisa, desse jeito. Então, é muito perigoso. Ô, doutor, então veja só, a internet... como a senhora mesmo vem falando sobre a preocupação da internet, nós temos que ter todos esses cuidados, temos que usá-la racionalmente para que nós possamos tirar dela o máximo em benefício da sociedade e de nós mesmos. Exatamente. Né? Então, esses cuidados que a senhora se refere são cuidados são vitais. Sim. Né? Vitais. Então, a criança, por exemplo, você tem que ter... Você pode até dar um celular para a criança, mas você tem que colocar os aplicativos de limites. Isso. Né? Para que não tomar conta e obedecer a uma coisa que os psicólogos chamam de dieta midiática, que é você estabelecer o tempo de tela para aquela criança ou aquela adolescente de acordo com a idade. Exatamente. Até X tempo, 2 horas, até 3 horas, no máximo tal coisa. Tá fazendo coisa do colégio, então bora ver se é isso mesmo. E para que essas crianças não fiquem totalmente entregues a esse mundo só virtual. Que é um mundo virtual, que é um nome bonito, mas é um mundo mentiroso, que parte ele existe, ele pode se concretizar, pode se materializar e parte não. Isso. Né? Então cria uma confusão na cabeça da criança. Não é verdade? Mas, doutora, voltemos a falar sobre as questões da internet. A senhora colocou aqui, isso é um trabalho da doutora, é uma pesquisa que ela desenvolveu e muito boa. Então, ela tem aqui uma anotação que ela faz, o americano Nicholas Carr, pesquisa sobre as transformações causadas no cérebro humano pela utilização excessiva da internet. Sim. Então, isso que você tem falado é uma verdade, mas eu queria que a senhora fosse mais fundo dessa questão, se for possível. Não, eu falei agora há pouco, mas assim, vou lhe falar, o que causa? Síndrome do pensamento acelerado,
que essa coisa de você receber demais as informações, não dar conta, ou então tentar dar conta e aí fazer com que o cérebro seja muito acionado, causas e diversos problemas que podem ocasionar. E Bira, tem outro problema que causa também, que a gente chama de, por exemplo, nomofobia. Nó de não, aparelho móvel, e fobia, medo de você ficar sem o aparelho móvel, sem estar conectado. Tem gente que hoje está nessas clínicas mais modernas em São Paulo, tentando se desintoxicar por causa do excesso de informação, tentando trabalhar essa coisa de você não se desesperar quando você está sem o celular. E eu sei que é muito difícil para todos nós, porque todos nós estamos utilizando. Eu vou pegar um exemplo meu. Sim. Em menos de um mês, por 3 vezes, eu esqueci o aparelho celular, saindo de casa correndo. E aí, no meio do caminho, eu falei, vixe, esqueci o celular. Volto ou não volto, mas estou atrasado para o lugar que eu tenho que ir. Não voltei. Aí chegando, por exemplo, no lugar e tal, eu precisava ligar para minha filha. Eu havia esquecido o número da minha filha. Depois eu lembrei, mas eu havia esquecido o número da minha filha. Eu lembrava do número da minha mãe, né, do número até mesmo do meu genro, eu lembrei. E deu um branco, não lembrei o número dela. E outras pessoas, às vezes, eu não tenho lembrança mesmo. Eu não consigo lembrar. Que antigamente, não. Eu decorava o número de todo mundo. Não tinha que decorar. Você não disca mais número a número pois que é, você quer usar. Aqui não. Você bota na memória e ele faz tudo. A gente não disca, porque quando discava, no automático vai ficando, né? A gente vai gravando. Com certeza. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, olha a dependência. Outra pessoa, né, teve a bateria acabou ali e ela precisava fazer um bocado de coisa e muita coisa estava no celular e ela perdeu de trabalho. Um exemplo. Todas essas coisas todas. Como a gente está depositando tudo nesse aparelho que cabe em nossa mão ali. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente perde, a gente é roubado. Coloca as coisas nas nuvens, viu, gente? É importante. Mesmo que eu sei também que tem gente que vai hackear a nuvem, mas bora nos proteger com boas senhas, bons aplicativos, bons sistemas, assim. Enfim, não é sistema, o nome é... Tá vendo? Antivírus e tudo mais. O que a gente faz? A gente toma também nossa preocupação na defesa. O que está acontecendo muito hoje? Sequestro de dados, né? Pessoas, grandes empresas, às vezes, e elas, muitas vezes essas empresas, elas não falam para o público isso, mas têm os dados hackeados, sequestrados, e elas têm que acabar dando não sei quantos milhões, às vezes, para o criminoso virtual, para que justamente os dados dos seus clientes não vazem. E aí ela tem que ficar calada fazendo isso, por quê? Porque a empresa não pode saber que nosso sistema aqui foi violado. E que senão a empresa tem medo, a empresa não, o próprio sistema. O cliente, né, em si não vai querer continuar com a gente. Então, abafam o caso. Às vezes, quando esse cyberataque ou esses cyberataques são em várias empresas, em várias partes do mundo, como tem acontecido, isso aí não tem, às vezes é inevitável, vem à tona. Então, o que acontece hoje? Nesse exato momento, estou aqui conversando com você. De um lado, tem os crackers que são as pessoas, os criminosos que violam o sistema, quebram, crackers de quebrar, quebram o sistema para entrar, hackear, colher os dados e chantagear. E do outro lado tem o hack. Eu falo hack, às vezes que a pessoa assim, todo hack é aquele que entra no sistema, mas não é para fazer o mal. Eu vou falar de uma forma técnica. A gente fala hack como se fosse o violador criminoso. Sim. Mas, na verdade, pelos estudos mesmo, hacker é aquela pessoa que tem sabedoria, inteligência em criar softwares e tudo mais, e também, ao mesmo tempo, entrar no sistema para mostrar que o sistema é vulnerável e criar um antivírus ou algo melhor para fazer um uso bom para as pessoas. Sim. E o cracker é como se fosse um hacker do mal. Entendo. É desse jeito. Sim. Então, nesse exato momento, na hora que um cracker inventa um vírus absurdo para ir minando aí com o sistema de segurança e hackeando as informações, tem um cracker que já está entendendo que chegou esse vírus, ele já está criando um antivírus ou criando uma proteção maior
para o sistema. Sim. A gente está vivendo uma guerra entre o bem e o mal. E essa guerra, às vezes ninguém nem se dá conta, os aí não está nem sabendo. Mas a gente está vivendo isso. E dentro de 1, 2 anos a gente vai ter cyberataques aí, outros importantíssimos, e a gente tem que se precaver. Interessante. Doutora, a incapacitante depressão e o sentimento de menos-valia, a senhora podia nos informar a incapacitante depressão, que depressão que incapacitante com tanta força, Sim. E esse sentimento de menos-valia, o que um fato tem com o outro? Sim, isso aí a gente vai, isso aí são termos que a gente vai pegando, utilizando para esse caso aí. Sim. Incapacitante depressão. A depressão, infelizmente, quando ela chega junto de nós, ou de nossos entes queridos, ou de pessoas que nós gostamos, a gente vê o malefício que é e a dificuldade que muitas vezes essa é uma pessoa sair desse estado mental, né? Sim. De como ela precisa de um aparato, às vezes, precisa de um psiquiatra, precisa de terapias com psicólogos, etc. Precisa de muita paciência dos entes queridos e tudo mais. E por que às vezes isso acontece? E quando isso tem ligação com o uso das tecnologias? Vou pegar, assim, um exemplo. São vários exemplos, vou pegar esse. Da gente, às vezes, estar ali, entra muito no Instagram, vê a vida do vizinho, vê a grama do vizinho, vê que o vizinho tem uma família melhor, ou amigo, o que seja, ou a celebridade tem uma família melhor, um corpo escultural, tem um carro melhor, uma vida X, ganha vários, sei lá, ganha muito dinheiro com sucesso, tal. E eu quero fazer tudo isso, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo, minha vida, eu estou num problema financeiro muito grande, eu não tenho esse corpo, eu engordei, ou o que seja. Aí a pessoa começa a se comparar com o outro, mal sabendo que o outro, às vezes, tem uma outra forma de vida, tem outros recursos, tem outras circunstâncias ao redor, e muitas vezes também essas pessoas utilizam máscara, você pensa que ela está bem, ela não está bem, pensa que a família é perfeita e não é perfeita. Quantas pessoas tiram, né, foto e bota lá nas redes sociais, acabou de tirar foto com a família e já está brigando com o marido, ou vice-versa, ou está brigando com o filho. Isso a gente sabe que existe. Então a gente fica pensando que o outro é perfeito, tem uma vida tal, e você queria ter e você não tem, você começa a se frustrar. Quando você não começa a invejar, que a inveja vai ser nosso próximo assunto. Quando você não inveja, você às vezes se frustra, se deprime porque você quer ter isso e você não tem. E às vezes você tem outro tipo de vida, você vive em outras circunstâncias, você é única, você é singular, como o outro é único, como o outro é singular. Cada um tem seus talentos, tem sua luz própria, e a gente aqui tem que enxergar isso. Sim. Tanto que a gente vai falar em inveja, que invidere, que é o verbo que deriva para você chegar na inveja, quer dizer, é quando você não olha para dentro. Sim. Videre é olhar dentro, você não olha para dentro de si, você não faz sua introspecção, você não... Hoje, gente, a gente precisa ter uma coisa chamada autoconhecimento. A gente pode passar a vida toda e não se conhecer 100%, lógico. Mas que a gente tem que se conhecer o máximo que a gente puder, tem. Porque a gente sabendo quem nós somos, a gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai melhorar como ser humano, a gente vai ter autoconfiança, vai ter alta estima. Sim. E a gente vai parar de ficar se comparando tanto. Autoanálise. E vai começar a gostar da gente, independente de questões financeiras e independente de questões físicas e tudo mais. Agora veja só, doutora, a pessoa que fica na internet desse jeito, buscando essas informações, querendo saber como o outro foi, para onde foi, o que fez, o que não fez, o que tem, o que não tem, o que perdeu, o que ganhou, é um negócio assim meio maluco, né? Muito. Porque você se perde, você tem os seus afazeres, você tem as suas preocupações, as suas necessidades, os seus sonhos. Isso. Você tem que perseguir seus sonhos, mas não ficar ligado nos sonhos dos outros, nas mentiras. Então, quando você fica muito assim, cria também, eu acredito, não sei se a doutora vai concordar comigo, mas um sentimento de auto-injustiça. Ele se sente injustiçado porque não tem tudo aquilo que o outro tem. Exatamente. E que parece que ele atingiu com facilidade aquilo, mas não é verdade. A internet mente demais. Muito. E assim, Bira, é isso que a gente tem que
que tomar como alerta. A gente tem que parar de viver de ilusões e ilusões dos outros. Sonhar é importantíssimo. O ser humano não vive sem seus sonhos, porque os sonhos eles precisam, são as sementes primeiras das realizações. Sim. E é bom você ter uns 5 sonhos, porque pelo menos você realiza um, às vezes não dá para você realizar 5, realiza 2, 3. O importante é você ir realizando sonhos possíveis, porque às vezes você quer ser uma cantora X uma grande celebridade como cantora, e você não tem aquele dom de cantar tão bem. E às vezes você tem outro dom que você não está trabalhando, porque você fica muito na ilusão daquele padrão que foi estipulado hoje. Hoje a gente vive muito pelo padrão que as redes sociais, o padrão que as redes sociais dita. As redes sociais, elas vão ditando esse padrão. E que padrões? Pois é. Às vezes você constrói, por exemplo, essas redes sociais, algumas cantoras, alguns superstars como a Anitta. A Anitta é um péssimo exemplo para o jovem. Sim. Péssimo, em todos os sentidos falando, a Anitta é um péssimo. Ela pode ter algumas músicas bonitas, mas ela como pessoa e como exemplo, é o pior exemplo que o jovem pode ter, a Anitta. Pois é, então é isso que a gente tem que tomar consciência e começar a verificar nossos valores. E os pais têm que chegar junto para servir de exemplo, para mostrar outros exemplos. Minha filha, de tanto... desde pequena, ouvia as músicas que eu ouvia, ela hoje conhece essas músicas, gosta dessas músicas. Músicas então, de boa qualidade. Isso, ela não fica ligada nas músicas, ela gosta das músicas também, da geração, porque tem músicas boas. Muitas coisas boas. Né? Como aquela mesmo, Trem Bala, que eu acho bonita, né? Não é sobre ter... Nananana. Pois é, Sim, tem tanta música bonita, tem tanta música e pessoas que tocam e compõem coisas boas, jovens, sim, que a gente, que dá pra gente ouvir. A mídia mostra o que não presta. Dá muito valor a isso. Dá muito valor a isso. Fácil, então ela joga tudo com aquela facilidade, com sim, aquelas possibilidades que não tem degraus para se alcançar. Parece que é tudo retilíneo, tudo num horizonte só. E outra, quer ver uma coisa? Eu vou pegar rapidamente, Big Brother Brasil, Carol com K. Sim. Talvez você não saiba o que é isso, mas chamou muita atenção. Ela já tinha muitos seguidores mesmo. Entrou lá e tal, e tinha umas composições e tal. E até minha filha falava assim, Carol com K, não sei o que, quem é, Lara? Eu não sei quem é. Ela compõe música tal, X não sei o que, peré e tal. Aí, quando chega lá, ela se revela o ser humano que ela é. E aí ela foi cancelada. Sim. Só que ela tinha inúmeros seguidores. E só porque a gente acha que a pessoa tem inúmeros seguidores, a pessoa presta. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado, depois, muito cuidado. Ela foi demonstrando muito egoísmo, muita vaidade, sei lá, essas coisas demais que não agradou o público. Então a gente tem que ter cuidado. Não é porque você tem muitos seguidores que você é exemplo, enfim... o pessoal aí que utiliza muito a internet, que esses blogueiros, etc. Não é porque tem muitos seguidores que é o exemplo maior e melhor a seguir. Tem que ter muito cuidado com isso também. Nós acabamos de falar com esse último assunto, sim, que é riscos e sintomas comportamentos apresentados, né? Sim. A senhora terminou adiantando essa... Falei. Agora, a senhora estava falando de náusea digital. Sim. Por quê? Veja só, de tanto você utilizar essas coisas todas, você pode começar a sentir enjoo. Você pode começar a sentir realmente taquicardia, muita aceleração dos batimentos. Você começa a sentir dores no corpo, má postura, muito tempo sentado ou deitado vendo coisas na internet. E então vai criando muitas coisas, até enjoos mesmo, que você não se dá conta... pode criar por causa disso. Tem tudo, Bira, tem de tudo. Dor de cabeça, se tratando de ser humano, insônia, se tratando de ser humano, irritabilidade. Tudo pode acontecer, não é? Sim. Porque, por exemplo, nós somos seres que estamos evoluindo. Isso. Né? Espiritualmente, moralmente, fisicamente. E nessa evolução, a gente tem muita coisa boa para dar,
mas a gente tem no calabouço de cada um algumas coisas que são condenáveis, que para ele mesmo, com os valores que ele aprende, que ele vai herdando dos seus semelhantes, família ou não família, que ele aprende a saber, a diferenciar o que é bom e o que é ruim, o que é moral, o que é amoral, não é? O que é possível, o que é impossível, e assim vai. Então, quando você fala que uma pessoa tem milhões de seguidores, mas será que ele está dando o melhor dele para esses seguidores? Será que ele está buscando no lado que ele pode produzir coisas benéficas e não maléficas? Será que ele tá tendo esse cuidado? Aí, quando ele está focado em ganhar dinheiro, ele não pensa em mais nada. Exatamente. O povo está seguindo o que quer, então ele vai continuar lá fazendo vendendo aquilo. Pode ser um lixo, mas ele está vendendo. Não é? Mas todos nós temos objetivos, né? Por exemplo, dentro da questão da cibernética, da internet, a gente pode buscar objetivos, pode ter objetivos a alcançar, pode criar novos objetivos. Como fica isso, doutora? Olha, como a internet, como todo esse aparato tecnológico favorece a humanidade, como isso é importante para todos nós, como já falei, em várias áreas, na educação, na saúde, na parte jurídica, em tudo que a gente possa imaginar, como isso é importante. Só que a questão é, o que você pretende com isso? Eu pretendo usar mais para estudar, para conhecer outras culturas, para entrar no Museu do Louvre, que eu não conheço, e eu queria tanto conhecer e posso pela internet. Essas coisas todas, tanta coisa bonita que você tem como fazer. Dialogar com outras pessoas que possam te elevar como ser humano. Então, o que você busca com isso? Eu busco só ficar olhando rede social, só ficar vendo... Desculpe, gente, mas só dancinha do TikTok? Não que um dia eu não possa faço um passozinho, brinco lá, tal, pode ser. Mas além do passo, da dancinha... Eu tô na internet e quem quiser lá, vá pro meu Instagram, que eu tô ali. Eu tô ali com várias coisas que eu falo diariamente para ajudar o ser humano. Entendo. Então, é tudo baseado em estudo e etc. Seu objetivo... Meu objetivo é servir. É servir. Disseminar conhecimento via redes sociais. Esse é um objetivo muito isso. bonito. O meu é esse. A gente pode dizer, uma palavra mais forte que bonito, que é lindo. Pois é. Obrigada, então, mas cada um tem seu objetivo. Tem que ter saúde, né? Isso. Ele tem que ter propósito. Que traga a interação das pessoas no sentido delas se sentirem mais perto umas das outras e felizes. Exatamente. Doutora, técnica e habilidades a serem oferecidas em busca do equilíbrio digital. Técnicas e habilidades em busca do equilíbrio digital. O que é isso exatamente? Bom, Bira, essa questão assim de você utilizar, por exemplo, da questão da natureza, da questão da meditação. Tô pegando várias. Sim. Da questão do, sei lá, yoga, dessa questão de você ter mais trato social com pessoas que você possa tocar. Tudo isso são técnicas que vão diminuir toda essa sobrecarga de informações. Sim. Essa coisa de você voltar a ser um ser humano normal na hora que você puder ser esse ser humano normal. Porque eu sei que você vai trabalhar, utilizar a internet, tudo bem, mas quando você chegar em casa, não vai para as redes sociais, curtir a vida dos outros, olhar a vida dos outros e tal. Respira, já que você passou o dia todo no aparato tecnológico. Se sinta em paz, vai buscar essa paz, vai buscar conviver com as pessoas. Doutora, agora a senhora fala da inteligência relacional, inteligência emocional digital. E tem outras inteligências que a senhora coloca aqui, mas nós... E vai dar tempo? Tem 1 minuto para a senhora e nós vamos usar 1 minuto ainda da rádio, só. Bira, a inteligência emocional digital é você saber utilizar com equilíbrio, com sensatez, com ética, esse aparato tecnológico. E saber utilizar, não complicando sua saúde física e mental. Ou seja, você tem que ser inteligente para saber com o que você está lidando, como você pode fazer para reduzir os malefícios do uso excessivo e buscar o equilíbrio. Eu estou falando isso muito rápido. Tem muitas coisas diante disso tudo. Mas quando a gente trabalha essa inteligência emocional digital, a gente trabalha tudo isso, trabalha essa busca de ser mais ser humano, virtualmente menos, e ser humano analógico mais. Por aí, é mais ou menos isso, em outras palavras.
e lembrar que a vida, ela é bela, ela merece contemplação. E uma coisa que a gente pode fazer para diminuir esses excessos todos é contemplar a vida, contemplar a beleza, contemplar o céu. Eu tenho um sobrinho autista de 3 anos, o autismo dele é um pouco baixo ainda e tal, vai fazer 4 anos. Eu sento com ele na grama, eu deito com ele na grama, fico olhando o céu. Aí eu falo, olha, o que você está vendo, Rafa? As nuvens, o céu azul, os pássaros, olha o avião. Ué, isso é bom, Rafa? É. A vida é maravilhosa. Ele que me ensinou isso. Então, gente, contemple a vida porque ela é maravilhosa. Já tem as suas últimas palavras. Minhas últimas palavras é convidar a todos para essa reflexão de hoje, para tentar ir modificando um pouco os hábitos, onde verificar que há excesso, bora buscar o equilíbrio. Sim. E que isso vai ser bom para você, para sua família, para sua empresa, para seus funcionários, para todo e qualquer ser humano. Então, a vida é essa beleza. E que a gente aprenda a admirar, a contemplar as coisas belas, a arte em si, a cultura em si. E vou pegar aquela frase simples. A arte, a cultura, a música, tudo. A arte ela existe porque a vida só não basta. Então, a vida é essa arte, por meio das flores, da paisagem, da luz, da claridade, do sol, do brilho das estrelas e tudo mais. Muito obrigado, doutora. Mais uma vez, nós agradecemos a senhora, a rádio agradece a senhora, as pessoas em casa agradecem por suas palavras, que são ditas com carinho, com verdade, com sinceridade. Minha gente, a busca da felicidade parece difícil, mas está ao seu alcance, ao alcance das suas mãos, ao alcance dos seus pensamentos, ao alcance dos seus objetivos. Vamos fazer com que nós nos sintamos mais pessoas. Vamos olhar para as pessoas em nossa volta como pessoas, não como um boneco que passa animado, caminhando, correndo, preocupado. Vamos nos ver, todos nós, como pessoas. Buscar a felicidade é simples, é assim. Muito obrigado, Conquista. Muito obrigado, Sudeste da Bahia.